Glória a Deus, aleluia! Aprendi uma top: dinheiro é igual pitbull. Você que determina como ele vai ser na sua vida. Eu conheço um pitbull chamado Bruce. Parece um bebê. É o Pit Bruce. Ele acha que eu sou dono dele. Aí os donos dizem: também você não sai daqui da minha casa? Vive mordendo meu pé. E é uma bencinha. Ele vai brincar com a Maia, ele dá uma patada na Maia, a Maia sai rodando. Mas ele está sendo doutrinado e ensinado de uma forma correta. Top, parabéns, Ju. Queria falar sobre algo que Deus tem queimado no meu coração esses últimos dias. Abra aí comigo no texto central da Bíblia. Eu quero só ver quem vai acertar. Alguém já acertou que eu já ouvi aqui. Como que é? Alguém me... Exatamente isso. O Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Como eu falei, tenho ministrado alguns dias, ou melhor, na virada deste ano, quando o Senhor colocou este tema nos nossos corações a respeito de recomeços, eu fiz uma oração, como o nosso querido Cosmano falou aqui, uma oração perigosa. E eu disse: Jesus, eu não quero viver este ano da forma que eu tenho vivido. Eu quero queimar pelo Senhor. Eu quero fazer coisas extraordinárias. Eu quero marcar a minha geração e o meu tempo. E desde então, o Senhor tem queimado o meu coração a respeito de ser uma voz, a respeito de propagar e tocar no maior número de pessoas possível. Eu tenho buscado e tenho procurado onde eu estiver. Eu vou trazer uma palavra, eu vou trazer um abraço, eu vou trazer um aperto de mão, eu vou trazer um olhar de amor de Jesus. E quando eu vejo isso, eu olho para este texto, e este texto me impulsiona cada dia mais amar o próximo. E o texto é muito simples. Acho que foi o primeiro texto que eu decorei na minha vida, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado por aquilo que o Senhor é. Nós rendemos graça, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, no meio de nós. Que o Senhor continue expandindo a tua graça, o teu amor, aos quatro cantos desta terra. Que nós sejamos o canal de bênção, que nós sejamos um rio de vida, que nós não venhamos ser um lago, que venhamos represar aquilo que o Senhor tem dado com tanto amor, tanto carinho por nós. Que nós possamos entender e compreender a magnitude, a grandeza do teu amor. Que nós possamos ser tocados, impactados por este amor, e que este amor nos impulsione
a transmitir este amor ao próximo. Sim, sabemos que estamos cada dia mais de uma geração distante, uma geração cada vez mais olhando para o seu próprio eu, mas eu creio no poder do teu Espírito, eu creio no poder da tua palavra, e a tua palavra é clara, que o teu amor quebra cadeias, o teu amor cura, o teu amor liberta, o teu amor lança fora todo medo. Baseado nesta palavra, baseado em tudo aquilo que nós temos visto mediante a tua palavra, que o Senhor nos desperte a propagar este amor, que o Senhor nos desperte a ser e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Este texto central, para mim, o maior texto bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu me deparo com este texto, a seguinte pergunta que eu faço para mim mesmo: o que eu tenho feito com o amor de Deus? O que eu tenho feito com os benefícios a qual Ele tem me dado? O que eu tenho feito com os milagres, com os livramentos, com as bênçãos? E eu quero tirar as bênçãos de fora, porque Deus não pode ser medido por causa de bênção. Deus deve ser medido por aquilo que Ele é. Independente do que aconteça, independente do que eu passe, Deus continua sendo Deus. Eu continuo glorificando Deus por aquilo que Ele é. Não estou dizendo que não temos os dias maus. Não estou dizendo que nós não temos uns dias de bater a nave. Mas nada, absolutamente nada, pode tirar de mim e de você a essência do grande eu sou. Nada pode tirar a essência do amor de um Deus todo-poderoso. E é deste amor, é deste Deus, que nós temos observado, que nós temos visto em jornais, em noticiários, na televisão, e nas redes sociais, em vários lugares. Observamos nestes lugares o esforço e o trabalho para que este amor deixe de existir. Não que ele deixe de existir, porque ele é, ele foi, ele é e ele sempre será. Mas, porém, todavia, contudo, quanto este amor deixa de existir dentro dos nossos corações, nós caminhamos um caminho de retrocesso. Nós caminhamos para trás, porque o grande propósito de Deus, para mim e para você como ser humano e como filhos de Deus, é conhecer um Deus vivo, é desfrutar de um relacionamento de um Deus todo-poderoso. Quando observamos no Éden, quando observamos no Gênesis, quando nós observamos no início de tudo aquilo que Deus fez, um dos prazeres de Deus era na viração do dia
virem se relacionar e cultivar este amor dentro do coração do homem. Por isso, e quando eu olho para este amor, e quando eu olho para este sacrifício que Deus fez por mim e por você, o meu coração queima e impulsiona a eu ser uma extensão de Deus aonde eu estiver. Deus ser a extensão do Criador, Deus ser a extensão de um Deus vivo, porque Deus nos chamou para sermos esta extensão. No nosso trabalho, hoje nós estávamos ali na igreja do pastor Vitinho, ministrando a palavra, e uma das palavras a qual nós falamos ali, o maior prazer que um cristão deve ter é ele entender que ele tem um chamado para propagar este amor de João 3,16. De sermos bênção, de sermos canal, de trazer a glória de Deus aonde você estiver. E mediante esta oração perigosa, nós temos vivido algumas coisas para propagar o amor e este evangelho. Talvez, e eu digo aqui, e quando eu falo dos testemunhos a qual eu e minha família tem vivido, eu não falo para vangloriar a minha família, eu só falo porque eu quero ser um exemplo de viver o evangelho de uma forma simples e humilde. Esta semana eu estava vindo da Fono. Minha mãe me ligou, estava lá no Bluetooth do carro, conversando com a minha mãe, ela falou, você está vindo, tal, de repente eu paro no farol. Um rapaz se aproxima. Eu tinha 50 centavos, eu falei, vem aqui, eu vou te dar esses 50 centavos. Independente do que você vai fazer, meu irmão. Eu sabia, ele estava com a cara meio de chapadão. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu falei isso no discipulado. Eu quero liberar uma palavra, eu quero liberar uma bênção sobre você. Falei, mãe, espera aí, não foi assim, mãe? Falei, espera aí, ela só escutou eu falando ali com o rapaz. E da hora que o rapaz olhava para mim e falava assim, da hora, né? Da hora, né, tio? O que eu estou querendo dizer? Não importa o lugar. Aquele menino não sabia que eu era pastor? Não sabia o meu nome? Eu só queria ser um canal de bênção para a vida dele. Eu só queria que a propagação do evangelho fosse propagada de uma forma simples, não de uma forma religiosa, não de uma forma de apontar o dedo, mas uma forma de ser. Essa semana a Pamela estava fazendo um treinamento com uma psicóloga top da galáxia ali, tinha gente do Brasil inteiro. E essa psicóloga disse, no tempo dos nossos pais, eles só precisavam ser. Era um advogado, era um metalúrgico, era soldador, que nem meu pai, soldador, metalúrgico. Eles eram. Obrigado, Gil. A nossa geração, dos 30 e poucos para cima,
nós entramos na geração que precisávamos ser, mostrar para fazer. Ou melhor, você era aquilo que você tinha. Tenho certeza que a maioria daqui já ouviu dizer: você é aquilo que você tem. E hoje nós estamos em meio à geração que não precisa ser, não precisa ter, mas só precisa mostrar que tem. E quando eu olho para este texto de amor, eu observo e vejo Deus me impulsionando a viver na contramão disso. É ser um cristão de verdade. É ser e propagar o amor de verdade. E hoje, meu irmão, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas hoje existe vários tipos de evangelho. Vai para a internet. Mas eu estou falando de um evangelho que muda. Eu estou falando de um evangelho que te impulsiona. E eu estou falando de um evangelho que vai te fazer você ser e viver aquilo que Ele planejou para que você fosse aqui na terra. Ontem eu estava em um ambiente totalmente atípico, não era o meu ambiente. A agência da Pamela, ela acabou de falar, a bancária ganhou um prêmio. A agência dela e a agência de um amigo dela se juntaram para comemorar este prêmio. Churrasco, tal. Agora eu percebi porque crente come. Porque não bebe. O povo bebia e não comia. Só eu, bem usar, que foi lá, comeu arroz, salada, tal, e enfim. Mas eu sou observador. Onde eu estou, eu observo. Aí estou ali olhando, a Pamela ali confraternizando, e eu sentadinho ali na beira da piscina, brincando com as crianças, olhando, tal. De repente eu vi uma moça chegando até ela. E eu só escuto. De todas as pessoas que eu convivo e que se diz cristão dentro do banco, inclusive eu, a moça já se caguetando, né? Inclusive eu. A pessoa que carrega uma essência diferente é você, Pamela. Eu quero conhecer a sua igreja. Aí um outro casal, chapadão, se batizou em uma igreja, nem sei qual igreja, esses dias. Se batizou numa semana, na outra semana estava lá curtindo chapadão. Aí chegou no final da festa: ô Pamela, me leva aí para sua igreja, meu, estou precisando. Aí a Pamela falou: tá mesmo, né, irmão? Você se batizou semana passada, né? Sem vergonha. Por que eu estou querendo dizer isso, meu irmão? Eu estou falando, expondo a minha família, não é porque nós somos melhores. Eu só estou querendo dizer das coisas que eu tenho visto e vivido. Impulsionado a propagar este amor. Impulsionado a dizer que não existe nada que possa satisfazer a vida do homem se não for o amor de Deus. Existe uma ilustração bem falada durante a primeira ilustração que eu ouvi, mas esta semana eu fazendo uma aula, eu escutei e vi alguns pontos que teologicamente isso é comprovado, então não é só uma ilustração. Aquela ilustração que o homem nasce com um vazio dentro de si do tamanho de Deus.
um vazio do tamanho de Deus, que muitas vezes, pela nossa natureza adâmica, pela nossa natureza pecaminosa, vai nos distanciando, e nós queremos saciar este vazio, saciar esta lacuna com outras coisas, com o pitbull raivoso do dinheiro. Nós temos dito, o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um bom servo. Se você se tornar servo do Senhor, e nós temos visto pessoas fazendo atrocidades em nome do dinheiro, mas se o dinheiro for o seu servo, meu irmão, dinheiro é uma bênção. É uma bênção. Vai abençoar sua família, vai abençoar pessoas. Ele não gosta que eu falo dele, mas eu gosto de falar dele. Pastor Rafael, ele fica bravo comigo. Terça-feira eu falei dele no discipulado, deu pau em casa. Brincadeira. Mas este é um cara que abençoa tanta gente. Tanta gente. E ele é o cara analítico, ele tem planilha. Eu acredito que lá na planilha dele tem umas 20 pessoas. Fora a família dele. Fora aquilo, e é um cara, uma família totalmente próspera, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nunca vai parar em nós. Fala para o irmão que está ao seu lado: ei, não pode parar em você. Você não é um lago, você é um rio. Lago para, rio flui. Você é um rio que flui vida. Meu irmão, eu tenho falado para todo mundo. Sabe o que o mundo está necessitado? Algo que você e eu temos. O mundo não está necessitado de dinheiro, embora tenha um monte de duro. O mundo não está necessitado de fama, embora você vê um monte de gente famosa querendo morrer. O mundo está carente de uma presença de um Deus vivo. O mundo está carente do Espírito Santo. O mundo está carente de uma vida de verdade. Uma vida que você pode olhar no olho e dizer assim: meu irmão, ora por mim que o negócio está feio. Meu irmão, você pode me ajudar em oração. Você pode fazer algo por mim, porque o negócio está doido. Segundo a cultura da sociedade, é o que? Cada um por si, Deus por todos. Eu já tenho um problema demais para cuidar dos seus problemas, meus irmãos. Meu irmão, se vira. E Deus vai nos apontando para que nós possamos viver uma vida de bênção. E tem um texto, outro texto, nesta noite eu vou falar baseado em João 3,16. Eu tenho alguns textos que é o texto da minha vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, ou versículo 17, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ali está ali o painha, doidinho. Já andamos, fizemos um monte de coisa doida por aí. E esse é o meu texto: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Um outro texto, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Outro texto, se eu não me engano, está em Tiago, que diz: aqueles que estão de pé, cuida-te para que não caia. E um outro texto que inflama o meu coração: a viver o reino de Deus é a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, que diz assim: Jesus orientando os seus filhos, Jesus orientando os seus discípulos, dizendo assim: então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. E eu estarei contigo até os fins dos tempos. Já vi muitas pessoas pegando esta última parte do texto dizendo, Deus está comigo até os confins da terra. Mas você está praticando o que Ele nos ensinou e nos orientou, porque isso é uma ordenança, isso é um comissionamento do próprio Senhor, nos comissionando a viver uma vida de rio, nos comissionando a viver uma vida de ser bênção. Meu irmão, Deus te trouxe nesta terra para você ser bênção. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você todos os dias? Nos libertar do nosso eu, nos libertar do nosso egoísmo, nos libertar de nós mesmos. Porque o nosso eu sempre vai contrário à palavra de Deus, a nossa vontade sempre vai contra a viver os princípios. Por isso que nós temos que se render todos os dias dizendo, Deus me encha com teu amor. Acorda no outro dia, Jesus me perdoe de todos os meus pecados, me impulsione, eu estou aqui, me ajuda. É todos os dias. E quando Ele nos aponta, quando Ele nos ensina que nós precisamos entender que o grande chamado de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, talvez você está aqui dizendo, meu Deus, o que eu estou ouvindo, o que tem a ver isso comigo? Sabe o que tem a ver isso contigo, meu irmão? Que Deus tem um plano precioso do céu para você, e o plano precioso do céu, que você entenda, que você foi chamado para ser bênção, você foi chamado para viver uma vida missional em qualquer esfera da sua vida. Falei hoje de manhã, o culto não termina às 8 horas, o culto começa a partir das 8 horas de domingo, porque o culto me imune, o culto me fortalece, o culto me impulsiona a eu ser e viver aquilo que Deus tem. E a partir das 8 horas da noite, quando se encerra o culto, começa o meu culto semanal de glorificar e ser um missionário do Senhor em qualquer lugar onde eu estiver. Não é ser um cristão 007. Também não é ser um cristão folclórico. Não, é você se posicionar e ser aquilo que você é. E é ser não em palavras, é ser em posicionamento, em atitude. Entender que a missão de Cristo não é uma opção, é uma convocação. Fala assim, a missão de Cristo para a minha vida não é uma opção, é um chamado. Algum tempo atrás, alguns anos, né? Pastor Rafa pregou aqui, e ele deu um dado, uma estatística, que chocou meu coração. Ele disse que mais de 80% das igrejas não conhecia a respeito da grande comissão, que é a importância de ir, é a importância de pregar. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Theo Hayashi, o pastor da Zion Church e do Dunamis. Falou que fez uma pesquisa norte-americana, mais de 70%, e bateu quase exatamente com a pesquisa do pastor Rafa. Mais de 70% acredita que não precisa pregar o evangelho para ninguém.
sendo que a Bíblia nos ensina que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz que a seara é grande, a Bíblia diz que os campos estão brancos. Mas nós queremos viver no nosso mundo, nos nossos afazeres. Isso, meu irmão, não é uma palavra do pastor Beto. São frases do nosso próprio Jesus, nos comissionando e nos chamando. Eu acredito que o comissionamento da grande comissão, o comissionamento de ir ganhar discípulos, batizar, fazer de todos os lugares, o texto a qual nós lemos, é uma das maiores ordenâncias bíblicas. É um dos maiores ensinamentos de amar o próximo. Como nós dizemos que amamos os próximos, como nós dizemos, a Bíblia diz, como nós dizemos que amamos a Deus quem não ouvimos, e nós não temos coragem de partilhar o amor de Deus com quem nós não conhecemos, ou com quem nós estamos vendo. Hoje Deus quer chacoalhar a igreja de Cristo. Hoje Deus quer nos impulsionar e nos posicionar como missionários desta geração. Como homens, aí eu já ouvi alguma desculpa, mas eu não tenho este dom. O texto não diz, evangelista, ide, pregai por toda a terra. O texto não diz, pastor, ide, pregai por toda a terra. O texto diz os seus discípulos, ou seja, eu, você, a igreja de Cristo. Não é uma sugestão, é uma grande comissão de você levar, de você ser tocado por este amor. Porque eu aprendi muito cedo, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso que nesta noite Deus quer te impactar com o amor dele, o amor que ele morreu na cruz, o amor que ele deu o seu Filho unigênito, para que você crê nele, para que você tenha a vida eterna nele, para que você seja gerado de fé. E quando nós somos impactados por este amor, gera algo dentro de nós, que nós somos impulsionados a viver esta grande comissão em qualquer lugar. Independente como está a circunstância, independente como estão as palavras. Hoje eu estava conversando com o pastor Rafa um assunto ali agora à tarde. Meu coração partiu, meu irmão. Falei, meu Deus, Rafa, é isso mesmo? Ele é, pastor. Vamos orar. Pessoas que a gente conhece desde criança, vamos orar, pastor Rafa. Mas isso não pode paralisar aquilo que Deus tem. Eu tenho que levantar a cabeça, bater o pó e cantar. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Eu vou olhar, eu vou ser canal de bênção. Estou orando, cheguei em casa, a primeira coisa que eu e a Pamela fez, oramos. Deus abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe, levanta a tua glória, gera milagre, gera poder. Porque não é uma sugestão, é uma ordenância do Deus vivo, que eu tenho que amar o próximo. Qual é o grande mandamento? Que o próprio Jesus nos instrui: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Eu acredito que nesta jornada, Deus está nos ensinando a viver o novo mandamento. Amar o perdido. Tocar em vidas. Independente de quem seja, meu irmão. Semana passada, algumas semanas, eu falei de um testemunho. Há uns 15 dias atrás eu fui pregar em Diadema, divisa de Diadema. Não estava aqui no culto.
Eu e a Pamela, fui levar a Pamela até a pizzaria para pegar o carro do pai dela para vir para o culto. Quando eu estou ali, um menino com um litrão de uísque me parou. Posso dar uma palavrinha com você? Posso. E há muitos anos atrás eu via ele passando na pizzaria, indo comer uma esfirra ali na pizzaria do meu sogro, com a Bíblia debaixo do braço. E ele com litrão, já disse essa história, com litrão de uísque, dizendo, ó, faz alguns dias que meu pai morreu. E desde o dia que ele morreu eu estou bebendo. Parei, liberei uma palavra sobre ele, orei sobre ele, fui embora. Alguns dias depois, eu voltei, ele não estava mais com 1 litro de uísque, estava com uma lata de cerveja. Evoluiu, passos. E aí nesse dia eu abracei ele, coloquei a cabeça dele no meu peito e orei por ele de novo. Esta semana, chego na pizzaria, não tinha mais uísque, não tinha mais cerveja, só tinha uma coxinha. Não sei o que Deus está fazendo na vida dele, só sei que ele estava lá. Eu falei, ô Xamanaias, Siricano está lá na praia. Aí dei uma rodopiada gospel. Eu não tenho o direito, como cristão, omitir o amor de Deus aonde eu estiver. Eu não tenho o direito de omitir aquilo que Deus quer fazer nas vidas. E sabe o que eu tenho aprendido, meu irmão? Quando eu olho para a palavra, eu vejo a liberdade, eu vejo esse chamado que Deus nos dá aqui neste país ocidental. É um privilégio poder ser a extensão de Cristo aonde eu estiver. É privilégio, meu irmão. Alguns, mas cansado, é isso. Quando você vai para a Bíblia, tem uma história de um homem chamado Simão Cirineu. Quem foi Simão Cirineu? O camarada que carregou a cruz de Cristo quando Cristo estava no caminho do Calvário. A Bíblia diz que ele estava vindo do trabalho, ou seja, o reino de Deus é hora extra. Eu não estou dizendo que o reino de Deus, que a igreja vai tomar o seu trabalho, não, como o diácono Júnior falou, não é doideira não, meu irmão, mas é você entender que Deus te chamou para ser algo aonde você estiver, em qualquer lugar. Não existe você ser por um dia. Eu entendo que Deus está nos chamando para ser missionários em tempo integral. É em qualquer lugar. Você volta a dizer, você não vai sair com a Bíblia assim, vai lá para o centro da cidade. Eu gosto de ir lá para o centro da cidade. Como eu sou observador, eu vejo uns crentes lá da hora. Tem uns que saem até fogo do zóio. Quem já viu esses daí que sai fogo do zóio lá? Tem um que eu tenho medo. Quando eu estou vindo na Praça da Sé, eu vejo ele, eu vou lá pela outra rua. Não, Deus o livre. Eu não estou falando sobre isso, meu irmão. Eu estou falando que você vai carregar dentro de você. Estou falando que não vão poder mais destituir o que é o Evangelho de Deus e o que é você. Não vai destituir, vai estar impregnado dentro de você. E nós seremos portadores do Evangelho. Sabe o que significa Evangelho, meu irmão? Boas notícias, boas novas, boas notícias. Ou seja,
quando eu cumpro aquilo que Deus tem para mim, quando você cumpre aquilo que Deus tem para você. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração agora? Tem muitas pessoas aqui nesta noite que Deus está impulsionando para ser um propagador de boas novas, e você está omitindo aquilo que Deus tem para você. Está querendo negociar com Deus, está querendo barganhar com Deus, está querendo dar o jeitinho brasileiro com Deus. Não, Deus está te chamando para você cumprir as boas novas. Deus está te chamando para você cumprir a grande comissão. Fala amém, meu irmão. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, ela entendeu o que é viver as boas novas. Quando nós olhamos para a vida dos seguidores de Cristo, principalmente os apóstolos, segundo a tradição, segundo a história, só um morreu de morte natural: apóstolo João. Todos os outros morreram de uma morte trágica. Segundo a história, muitos queriam que antes da morte deles, eles negassem as boas notícias. Muitos diziam: ele não me negou nunca, porque eu negaria a ele. Segundo a história, Pedro não quis ser crucificado da mesma maneira que Cristo foi. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, segundo a história, e hoje é conhecida até hoje, Cruz de Santo André, que não era uma cruz normal, era um X. Mas eles entenderam o peso do amor de Cristo. Eles entenderam aquilo que está escrito em João 3,16. Eu acredito que eles olhavam e diziam assim: Deus me amou de tal maneira, Deus me amou de tal maneira. Pedro, mesmo negando, disse: eu vi. Ele olhou para mim, segundo Lucas. Eu sou apaixonado por este texto. Lucas diz que no momento que Pedro nega Jesus, Jesus passa e os olhos de Pedro se encontram com os olhos de Jesus. E eu acredito que é naquele lance de olhar, naquele cruzamento de olhar, Jesus olha para Pedro e diz: eu te perdoo. Foi por você. Foi por você. Não se preocupe. Você vai ser o pai da igreja. Não se preocupe. Você vai pregar o primeiro sermão e vai se converter mais de 5.000 almas. Porque foi por ele, foi por mim e foi por você. E ele não se importa como você está agora. Ele se importa que existe uma boa nova para você. Deus amou o mundo, que Ele se deu, para que eu não pereça no meu pecado, para que eu não pereça nas minhas vontades, para que eu não pereça ludibriado pelas mentiras de Satanás. Ele morreu para que eu tenha vida eterna. Ele morreu para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele morreu para que eu seja um propagador de bênçãos, para que eu tenha algo transformador na minha história.
Hoje eu preguei pela primeira vez na igreja do pastor Vitor. E normalmente quando eu prego pela primeira vez em um lugar, eu em 5, 10 minutos, acredito eu, né, presbítero, conto o meu testemunho. E é legal que cada vez eu conto de uma maneira. E sabe por que eu gosto de contar o meu testemunho? Não para vangloriar do meu passado, porque o meu passado é podre. Para eu entender que eu sem Jesus, eu sem o amor dele, não posso nada e não consigo nada. Eu sem ele eu estaria cumprindo as estatísticas. Eu sem ele talvez teria uns 10 filhos. Eu sem ele talvez estaria drogado em um lugar. Eu sem ele talvez, eu brinco, estaria jogando truco no Halaia. Não estaria mais porque o Halaia já morreu. Mas eu sem ele não teria perspectiva de vida. Uma família destruída. Uma família sem propósito. Uma família de drogado, uma família de uma espírita meio doida. Agora ela é foguete de Jeová. E eu não estou falando sobre o espiritismo, eu estou falando que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma família que vivia a verdade que hoje prega, na balada estava tudo da hora, no rolê estava tudo da hora, mas quando eu ia para dentro de casa, eu voltava para o próprio inferno. E foi um belo dia, aquela senhorinha ali olhou para minha cara e disse: eu vou queimar tudo que eu vivia lá no espiritismo. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, não queima. E ela disse um texto bíblico: filho, eu aprendi lá na igreja que o maior do que está em mim, maior do que está no mundo, está em mim. Hoje eu conheci um Deus vivo. Hoje eu conheci um Deus que pode tudo. Hoje eu conheci um Deus que pode me impulsionar a ser bênção. E ali começou algo sobrenatural sobre a minha família. Uma família totalmente rejeitada, uma família totalmente disfuncional. Temos 2 pastores. Meu irmão serve na igreja que ele é. E vai fazer 6 anos agora, dia 13 de maio. Foi o último dia que meu irmão virou uma noite usando cocaína. O último dia que meu irmão virou uma noite usando crack. Foi o último dia que meu irmão virou uma noite se drogando. Que foi o dia do dia que meus filhos nasceram. E na nossa família nós dizemos que tem 2 nascimentos, dia 13 de maio. O nascimento do Benjamin e do Zac, e o nascimento do meu irmão. Só precisa se libertar do comunismo. Mas nós estamos orando. Piada interna. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, quando eu me encontro com o Senhor, eu não posso me calar por aquilo que Ele tem feito a mim. Salmo 105, versículo 1, diz assim: dei graça ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Sabe, meu irmão,
coração queima por isso. Quem me conhece sabe, não sou perfeito. Eu sempre tenho alguns caras puxando a minha, sabe aqueles boi bravos? Calma, calma. Pastor Rafa, presbítero Fábio. Mas o meu coração queima por isso. O meu coração queima por vidas, meu coração queima pelo Evangelho, meu coração queima pelo amor de Jesus Cristo. E eu já tenho feito isso para os meus filhos, sabe por quê? Porque filho de pastor não é pastorzinho. Pergunta para os meus filhos, quem é o pai da mentira? Pergunta para os meus filhos se fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, aonde vai morar. Porque eu quero que o coração dos meus filhos queime por Jesus. Eu quero que as pessoas que estejam próximo de mim queimem por Jesus, queime por tocar as pessoas, queime por ser bênção para o maior número de pessoas. E o meu grande objetivo é fazer conhecidos os grandes feitos de Jesus Cristo. Meu irmão, Romanos capítulo 10, versículo 15. Nos impulsiona. Diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés do que anuncia as boas notícias. Meu irmão, Deus está me chamando. Deus está te chamando para se tornarmos rio. Eu tenho falado, domingo após domingo, faça um desafio. Eu vou abençoar uma vida nesta semana. Coloque uma pessoa na sua agenda. É difícil, às vezes mas coloca, que você vai ver o resultado. Decida fazer algo que vai glorificar a Deus. Fabi acabou de chegar em mim: pastor, faz alguns meses que Deus está falando algo no meu coração. Falei: fala, Fabi. Tem um sentido da parte de Deus que nós precisamos montar um ministério de visita aos lares. E com Deus não existe coincidência. Alguns meses, o presbítero Rafael está falando a mesma coisa comigo. Alguns meses, um mês atrás, né, Márcia? Nós fomos no EPL. O pastor falou exatamente isso. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fabi, vem aqui. Presbítero Rafa, vem aqui. A partir de agora nós estamos startando o ministério de visita da igreja. Vamos tocar. Uma coisa que eu falo aqui, eu acredito que tem pessoas esperando você, para você falar das boas novas. Deus tem falado comigo. Você precisa fazer valer a pena o amor de Deus. A minha oração é
quando nós somos envolvidos neste amor, Deus nos faz viver coisas que você jamais imaginou. É só obedecer. É só ouvir a voz de Deus e fazer. Simples. E Ele não deve nada a ninguém. Ele não deve nada para mim, Ele não deve nada para você. Aí talvez você pergunta, pastor, mas eu estou chegando aqui, a minha vida está toda torta. Lembra que eu disse? Você só pode dar aquilo que você tem. Ou seja, Deus é expert em primeiro fazer em você, para depois fazer através de você. Talvez você está aqui, Deus está te chamando, eu quero começar algo contigo. Está vendo tudo isso que esse pastor cabeçudo, carequinha falou? É isso que eu quero para você. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Tudo bem. Mas a única coisa que você precisa é entender, saindo daqui entendendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só isso. Que nesta noite eu e você sejamos envolvidos por esse amor. Que nesta noite eu e você sejamos envolvidos para se tornarmos e sermos a boa nova de Cristo. Sermos os pés de Cristo. Sermos a mão de Cristo. Sermos a voz de Cristo. Aonde nós estivermos. Pessoas estão hoje a carência da sociedade é tão grande. Quando ela sabe que você é um pastor, ou ela sabe que você é um cristão, ela te para que você evangelize ela na rua. Testemunhei esses dias, fui jogar bola, um menino, você não me conhece, mas eu te conheço. Essa semana eu voltei para jogar bola lá. Olhei nos olhos dele e falei, você está me devendo uma visita, hein, amigão? Não, pastor, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Estou ali estreitando os meus laços com este rapaz. O cara me pediu para eu evangelizar ele. Meu irmão, viva intencional. Viva de verdade. Como o diácono Júnior falou, não tem a ver com ter, tem a ver com ser. E quanto mais você é, mais você tem. Não é barganha, mas a matemática do céu não é 1 mais 1 é 2. A matemática do céu é 1 ano para Deus vale como uma noite, uma noite vale como 1000 anos. Nós não procuramos entender a matemática, o tempo kairos, o tempo de Deus. E a minha palavra e a minha oração é que você seja envolvido por este amor e que Ele te impulsione a tocar as esferas desta sociedade. Que você seja um rio de Deus, que você leve o que Deus está queimando no seu coração. E se talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, meu Deus, não tenho nada para queimar, a sua história com Cristo começa hoje. A sua história com Ele começa dizendo, ei, eu te chamei para que você fosse bênção. Eu te chamei para que você fosse um propagador do reino. Eu te chamei para que você toque as esferas. Talvez o mundo, a sociedade, nunca te deu valor. Mas Deus não olha para você como a sociedade olha.
Deus não olha para você como o mundo olha. Deus olha para você e diz: ei, eu te amei tanto. Eu te amei tanto, que eu dei o meu filho por você. E eu dei o meu filho para você para que você não tenha uma vida comum. Eu dei o meu filho para você para que você tenha vida e vida em abundância. Eu dei o meu filho para você para que você tenha vida eterna. Eu dei o meu filho para você para que você se encontre com o melhor da terra, para que você seja o melhor de Deus nesta terra. Eu te amei. E esta é a frase que eu mais gosto. Eu te amei para mudar a estatística da sua vida. O diácono que acabou de pregar aqui, eu lembro como hoje quando ele chegou, doido. Eu lembro a primeira vez que a mãe dele me agradeceu. Obrigado. Eu parei de gritar por causa dela. Ela assiste todo domingo. Beijo, dona Neuza. Obrigado. Porque fazia muitos anos que eu não dormia uma noite inteira por causa do meu filho. O apelido dele, lasanha. Por quê? E ele conseguia enganar, lasanha porque eu sou gordinho. Não. Lasanha porque ele consumia cocaína mais do que tudo. E hoje prega o evangelho. É isso. Hoje ama Jesus. É isso. Se eu fosse falar, eu podia passar a noite inteira. Pastor Rafa só tem a cara de bonzinho, meu irmão. É por isso que eu digo, sem este amor, nós estamos fadados a viver uma vida totalmente longe daquilo que Deus tem para nós. Então deixa ser envolvido por este amor. Ah, pastor, mas eu sou jovem. Entregue a sua juventude ao Senhor. Ah, pastor, eu tenho muito a viver. Eu lembro, eu contando testemunho, hoje eu lembrei. Sabe qual era a minha tática quando meu irmão me chamava para a igreja? Porque eu já sabia que eu ia me converter, porque minha mãe foi lá e colocou um texto. Minha mãe e meu irmão colocou um texto na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falei, lascou. Já era. A tiazinha foi para a Bíblia, meu irmão. A Bíblia desse Deus aí é embaçado. Aí eu criei uma tática na minha mente. Vou me converter com 70, 80 anos. Já zoei, já brinquei, já me diverti. Aí vou para o céu. Creio eu que Deus olhou lá do trono e falou: sabe de nada. E para a honra e glória do Senhor, são 20 poucos anos, 23 anos, cantando a mesma musiquinha, comigo. Espera aí, eu vou falar 1, 2, 3, todo mundo canta. 1, 2, 3. A Jesus Cristo, neste caminho, eu não desisto, para trás não olho. Só olho para o André. Não, caminhando, apanhando,
vencendo, perdendo, mas continuo com os meus olhos fixo no autor e consumador da minha fé. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas ao Senhor. Meu único pedido neste momento, meu irmão, é que você feche os seus olhos e você seja sincero com o Senhor. E a minha pergunta é: o que você tem feito com o amor de Jesus? O que você tem feito? Talvez você possa sair daqui da mesma maneira, e tudo bem, a decisão é sua. Mas também, você pode sair de uma forma totalmente diferente. Hoje de manhã eu preguei Marcos 5, que conta a história da mulher do fluxo de sangue. O recomeço da mulher do fluxo de sangue. Eu já preguei aqui. Ela decidiu ir para aquele lugar e sair com a sua cura, sair com o seu milagre. Ela provocou o seu milagre. Nós estamos num ambiente propício. Este é o momento de você provocar, ser tocado por este amor. Talvez você chegou aqui, você não compreende esta palavra quando nós falamos a respeito do amor de Deus, o amor do Pai. Talvez você tenha sido abandonada pelo seu pai. Talvez você tenha sido abusado pelo seu pai. E você não consegue linkar o amor de Deus com o amor de um pai. Mas a palavra de Deus diz que o Pai, Deus é um Pai em soberania. Ele é um Pai que quer curar os nossos traumas. Ele é um Pai que quer curar as nossas deformidades. Ele é um Pai que quer tocar no nosso mais profundo e nos encher deste amor. Então, enquanto esta canção toca, se permita ser tocado pelo Espírito. Nós temos falado, o altar não julga, o altar cura. O altar cura de todos os medos. Nós falamos um texto que diz que o amor lança fora todo medo. Que você seja tocado, encontrado por este amor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Eu sinto um amor incondicional cobrindo esta casa. Eu sinto no meu espírito que que o Senhor quer ter um encontro real de amor com pessoas aqui presente. Pessoas que serão marcados por este amor. Pessoas que serão tocadas por este amor e a vida jamais será a mesma. Pessoas que serão libertas por este amor. Seja bem-vindo no nosso meio. A tua palavra diz que é o teu Espírito que convence do juízo, do pecado e da justiça. Aqui nós só somos o rio. Nós só ministramos e liberamos aquilo que o Senhor tem queimado no nosso coração. Que o Senhor toque nas vidas aqui.
que o Senhor toque nas vidas aqui, que o Senhor, que eles tenham encontros reais, encontros real com o teu amor e com a tua presença. Sim, nós não clamamos que o Senhor venha com a tua presença, sabe por quê? Porque o Senhor já está aqui. Então que o Senhor comece a tocar nos corações aqui presentes. Que o Senhor comece a operar uma transformação de glória em glória, de vitória em vitória. Ouvi o meu Senhor. Sim, Espírito Santo. Bater na porta e o meu coração queimou. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar na sua dor. Deixa Ele tocar nos seus traumas. O amor de Deus está aqui. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a sua história. Deixa Ele te apontar um destino de vida. Deixa Ele te apontar um destino de glória. Te chamar a uma comissão de levar a glória dele aos quatro cantos.